Olá, seja bem-vindo! Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 8/11 de 2016, são 13 horas e 8 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje vou ler no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, os capítulos 3, 4 e 5. Seja muito bem-vindo, acompanhe esta leitura e seja abençoado. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia do ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120. E por dentro o revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era puro, era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados. E revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. E o peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, e a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa. E a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, que tocava na asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, e as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de altura. Cingia-o ao redor com um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois, fundidos juntamente com o mar. E o mar estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles.
e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto, e o lavavam nelas. Porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande átrio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre, e pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, das 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias pôs sobre as bases um mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente às caldeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios, fez Irão Abiú ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de cobre polido. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro, e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro do mais finíssimo ouro, como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar nem numerar, por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora.
e ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã e de Jeduntum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço por sua atenção. Volte sempre, curta, comente, compartilhe este vídeo. Estão os links aí das redes sociais aí na descrição. Se inscreva neste canal e seja bem-vindo sempre. Que Deus abençoe. Até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!